Explorando o Desconhecido, A Pirâmide Perdida, filme original, Netflix já está disponível na plataforma. Esse é um documentário e conta com a direção de Max Solomon e conta a história de dois arqueólogos egípcios que correm contra o tempo para realizarem a maior descoberta do Antigo Egito. Os dois, um é professor e outro é pupilo, e atualmente são rivais e partem para essa corrida contra o tempo, contra as condições da natureza e com certeza contra o seu adversário. É uma espécie de rivalidade saudável, vamos dizer assim. É óbvio que cada um vai querer que seu nome fique registrado na história. Enfim, já adianto que esse é um documentário muito interessante, mas creio que foi finalizado antes do tempo. Quando quando o resultado, um certo resultado é adquirido, simplesmente o documentário acaba e eu acho que faltava mais um pouco de informação, um pouco mais de história, desvendar um pouco mais. Eu sei, é longo, é demorado, é cansativo, mas eu acho que merecia, pois estava incrível a narrativa dessa história em torno dessa escavação que foi realizada. Enfim, o documentário então explora esses dois arqueólogos egípcios. É interessante também a gente citar que o filme ele é bem simplista, ele é bem um documentário bem observatório, mas a gente consegue observar grandes significados ao longo dessa narrativa. Primeiro, o arqueólogo, né, o professor, ele quando ele era criança, né, quando ele estava adolescente, ele só lia livros sobre arqueologia escritos por estrangeiros. E isso incomodou, pois o próprio Egito estava sendo escavado por outras pessoas, por estrangeiros e não pelos próprios cidadãos. E dessa forma, ele que já era apaixonado, ele tomou como uma iniciativa, um propósito de sua vida para ele mesmo, egípcio, poder escavar sua própria terra em busca da sua própria história e criando assim uma narrativa para si mesmo, para preservar ele mesmo, um egípcio poder preservar sua história, o seu passado, e é algo muito interessante que é essa retomada que é a retomada da sua própria história, a retomada, né, do povo egípcio para o seu território e é algo que me chamou muito a atenção, pois de fato essa exploração realizada por estrangeiros, o nome dos resultados ficam para os estrangeiros e os egípcios ficam apenas a ver toda essa história se escrever, mas apenas como público e não como participantes, não como viventes e não como interessados em descobrir sua própria história. Então isso trouxe muito significado para mim ao observar esse arqueólogo buscando a sua própria história, querendo que o seu nome fosse marcado o nome de um egípcio. Que inclusive ele fala que, como ele é professor, esse próprio pupilo dele, que atualmente é rival, uma certa rivalidade saudável, cada um em um local diferente, mas de em busca, né, de pirâmides antigas, de múmias, de faraós, e assim a gente acaba acompanhando a narrativa desses dois personagens, cada um em um local diferente, contra todas as condições bem complexas, bem complicadas do terreno. Eles têm 9 meses para fazer esse trabalho de escavação, pelos indícios que eu acompanhei, parece que é apenas esse o período que se pode trabalhar, apenas 9 meses, e parece que esse é o período que o documentário foi realizado, nesse trabalho de apenas um ano. Ficou um pouco a desejar essa questão da, do tempo, pois a gente acompanha que 3 meses não dá, as condições são precárias. Aí a partir do primeiro mês o professor começa a fazer essa escavação, essa exploração, mostra os meses avançando, os dois professores mostrando as suas experiências, os problemas, as dificuldades, mas também todo o trabalho minucioso, detalhista
de escavação, e quando chega depois no nono mês, o último mês de escavação, simplesmente, né, já houve ali a busca por um certo resultado, já acompanharam o resultado, aí simplesmente o filme já vai para os finalmente e não chegou a mostrar ainda mais a exploração. Por esse motivo, eu acho que esse documentário ele foi finalizado antes do tempo. Poderia ser gravado um ano, 2 anos, 3 anos, ou até mesmo 4 anos, pois assim a gente conseguiria ter mais informações, poderia acompanhar a exploração por completo e até mesmo decifrar o que foi encontrado, entende? Mas o documentário, ele infelizmente ficou apenas focando na própria exploração, nesse desejo de explorar e deixando a gente ainda instigado a querer saber mais, a querer ver esses resultados e o que foi descoberto por meio, né, dos próprios objetos sagrados, dos próprios objetos espirituais, do ouro que foi encontrado, das múmias que foram encontradas, do faraó que foi encontrado e possivelmente da pirâmide que é tão almejada pelos arqueólogos. E até mesmo do papilo que foi encontrado. Foi encontrado um papilo pelo pupilo, um trocadilho, tô brincando. E tem todo um trabalho delicado de recolhimento desse objeto, deixar ele secar por 3 semanas para depois abrir. Foi o papilo mais longo que eles conseguiram encontrar em toda a história. São 113 partes falando sobre, se eu não me engano, o livro da morte, livro de Osíris, livro da morte, algo bem interessante. Poderia, sabe, alguma informação escrita ali, sabe? Eu não sei se já existe os livros de Osíris, eu não cheguei a pesquisar, busquei mais focar no próprio documentário como um cinema, né, como uma experiência de audiovisual, por mais que seja visto na TV, enfim. E dessa forma, tanto esse papiro que foi encontrado, até mesmo a múmia pelo professor, pelo mestre que foi encontrado. Fiquei muito curioso em saber se de fato eles iriam recolher a múmia por completo. Eles recolheram apenas alguns vestígios pretos que estavam em volta da cabeça, em volta do crânio, que estavam ali ao redor, dentro, né, da tumba. Recolheram algumas estátuas espirituais que estavam em volta, que inclusive é algo que me chamou a atenção, pois as pessoas que eram mumificadas, que passavam, né, por esse processo de mumificação, que eram colocadas dentro das tumbas, colocavam em suas voltas objetos sagrados, espirituais, como uma forma de proteger, como uma forma de conduzi-las para uma pós-vida, né? Para um paraíso, vamos dizer assim, pudessem ser conduzidas por Osíris. Chega a dar uma certa explicada sobre essa religiosidade deles, que inclusive eles respeitam um pouco, fica um pouco controverso um pouco disso, né? Mas eu já explico um pouco dessa controvérsia. Eles recolhem primeiro esses objetos para aí sim depois abrirem a tumba, ver se já tinham sido saqueados por outros, por ladrões, né, na história, mas perceberam que as tumbas estavam completamente seladas, então não tinham sido recolhidos os destroços, recolhido ali por ladrões, o ouro, os objetos sagrados, enfim, perdão, que é um processo bem curioso, e assim eles recolhem esses objetos para depois recolher a tumba. Só que aí ficou bem, bem curioso, pois se toda essa espiritualidade do próprio objeto ser colocado ali para proteger a alma, para que a alma possa ser conduzida para uma pós-vida, e como é a crença, se a própria crença permite a escavação, se a própria crença permite que haja esse busca pela sua história,
porque só dá para descobrir a história cavando, descobrindo papiros, descobrindo tumbas, descobrindo pirâmides, faraós. Então, eu fiquei bem curioso para saber se havia algum tipo de conflito entre a própria religiosidade, se, se eles permitiam ou não essas descobertas, essas explorações, pois precisa retirar, é retirado, é colocado para os museus, é, há uma busca pela preservação desse objeto para que não haja deterioração, para que haja essa pesquisa do tempo, da época, do material que foi utilizado, da tinta e tudo mais, porque é um objeto, né, de certa forma, olhando ali como uma pessoa normal, como uma pessoa qualquer, é um objeto, mas para eles, para o Antigo Egito, é um objeto espiritual que é colocado ali para preservar, para guiar ali a pessoa nessa pós-vida. Eu fiquei bem curioso se havia ou não se havia ou não essa rincha, não é rincha, mas uma se havia esse problema de poder explorar ou não, entende? Se é permitido ou não é. E assim eles fazem, mas dá para perceber que há um certo cuidado, que há um certo carinho, tanto para recolhimento desses objetos e também para olhar ali as tumbas, até mesmo tumbas que não foram mumificadas corretamente, elas eram fechadas e deixadas lá mesmo. Houve uma tumba de uma mulher que foi mumificada da melhor forma possível, a mais antiga, aproximadamente 4.000 anos atrás. E eu fiquei também curioso, mas o documentário acabou e não mostrou se iriam retirá-la ou não iam deixar ela lá, que aí seria interessante saber se todo esse trabalho, mas a gente só vê o recolhimento de algumas amostras do crânio ali, de um material preto em volta do crânio, para o próprio estudo, e enfim. É um documentário que mostra mais essa exploração, todo esse processo de explorar, deixa ali um pouco em aberto, pois a história ainda não acabou, a escavação pelo jeito ainda não acabou. Eles estão em busca de descobrir um pouco mais sobre a história antiga, um pouco mais de outras pirâmides que até agora não foram descobertas, povos antigos, ainda mais antigos do que já foram descobertos pelos estrangeiros, inclusive esses nos quais eles estão, que eles encontraram, são de 4.000 anos atrás, mais antigos do que já foi encontrado no Egito, e é bacana toda é, essa exploração dentro da sua própria história para poder reescrever ali o seu presente e o seu futuro. É bem interessante. Fica essa dica desse documentário original Netflix, já está disponível na plataforma. E deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou ou não, qual foi a sua experiência ao acompanhar esse conteúdo. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.